Bem, pessoal, então esse vídeo é para falar sobre um assunto que poucos soldadores conhecem, menos ainda os soldadores inexperientes que estão começando agora, e até mesmo os soldadores experientes, que é a vaporização da solda e também o sopro magnético. Então, o que são isso? Às vezes você solda uma peça, tá ali aquela soldinha bonitinha, e aí quando você bate o martelo para quebrar aquela solda, a peça cai lá e você observa que a peça ficou a solda toda de um lado. Outra hora você abre um chanfro aí numa peça grossa para soldar, e aí você vem soldando aquilo ali e percebe que a solda está correndo tudo para um lado, está escorrendo muito essa solda. O que está acontecendo com essa solda? Você às vezes está acostumado a soldar direto, aí não vê uma coisa daquela e de repente você se depara com aquilo. Olha, a vaporização da solda é fácil de descobrir isso. Geralmente é os soldadores inexperientes que às vezes acontece muito isso aí. Já o sopro magnético pode acontecer com qualquer um. A vaporização acontece quando você vai soldar com um eletrodo fino e você coloca uma corrente acima daquela corrente de trabalho dele. A exemplo, o eletrodo aí E63 geralmente pede aí uma corrente de 120 amperes. Quando a gente aumenta demais essa corrente, ele começa a vaporizar. E aí a solda tende a correr tudo para um lado, ou ela ficar, por exemplo, você solda com o eletrodo e quando você bate, ficou só aquela borrinha de solda lá, o resto virou tudo borra. Parte disso também, eletrodo ruim, tem mais borra na soldagem do que o material de base para você fazer a soldagem. Mas acontece muito a vaporização, você coloca uma corrente alta e aí parte da solda voa tudo ali, só fica aquelas gotinhas. Mas vamos falar sobre o sopro magnético, que é o que mais acontece. A gente está soldando uma peça aqui e depois que a gente correu aquele cordão de solda, a solda pegou um pinguinho aqui, o resto ficou tudo de um lado aqui e você vai ver o resto só borra. É o que acontece mais, é o sopro magnético. O sopro magnético ele acontece mais em retificadoras e mais ainda em inversoras. Quanto mais longo a gente colocar o cabo de aterramento, pode acontecer esse sopro magnético. Essa peça se magnetiza e aí vai acontecer isso aí. Para evitar isso, a gente pode inverter os cabos e ver se melhorou esse sopro magnético. Há casos que nem invertendo os cabos vai melhorar. Você vai ter que aquecer essa peça a um determinado ponto para assumir esse magnetismo. Geralmente em peças muito grossas, que elas foram forjadas ali, pode acontecer que a peça se magnetizou. E aí na hora de você soldar, a solda puxa para um lado, puxa para o outro, ou fica aquela solda estourando ou aquela solda contaminada. Pode acontecer isso aí. Daqui a pouco eu mostro a vocês em um teste. Olha, em AC, em corrente alternada, quando nós estamos trabalhando com um transformador, não vai acontecer isso. Porque meia parte do fluxo da corrente é indo, meia parte da corrente voltando. Então não vai acontecer esse fato aí do sopro magnético. Mas vai acontecer a vaporização. É o que acontece aqui muitas vezes, que o pessoal faz essas maquinazinhas de transformador de micro-ondas. Então está acontecendo que eu estou soldando, a solda fica só de um lado, outra hora a solda... Acontece que a solda só fica um pouquinho, eu bato, caiu tudo, virou tudo borra. Você não coloca um controle de saída, não coloca nada para barrar essa corrente, então a máquina entrega tudo que ela tem. Então, de acordo com o eletrodo que você está usando aí, a corrente está indo ao máximo. Você pode estar vaporizando esse eletrodo e aí você solda, às vezes você une duas peças aqui e acontece isso aí. Pode acontecer também a contaminação da peça, devido, por exemplo, aqui a peça galvanizada tem um contaminante aqui, a galvanização. Não é boa para soldagem, pode contaminar. Enquanto você não aquecer aquela peça ali e começa a soldar o suficiente, às vezes você faz uma entrada boa nela aqui, na hora do começo você espalha bem aqui, ela já vem aquecendo e você vem soldando. Mas quando você puxa o eletrodo direto, pode acontecer isso aí, a contaminação do próprio material aqui de zinco com estanho, e aí essa peça fica com a soldagem ruim. Já em peças grossas, muito grossas, é diferente. Aí você vai soldar a peça aí de 10, 20, 1 polegada, pode acontecer a magnetização. Então eu vou fazer um teste aqui só para vocês verem e vou colocar um ímã por debaixo da peça só para vocês verem o que acontece. Eu vou colocar um filtro na câmera aqui, uma lente. O pessoal, tinha um colega até falando, você apagou a luz na hora da gente ver você soldando. Acontece que a claridade aqui é tão forte que a gente não consegue ver nada. Na hora que a claridade é muito forte, até para vocês aí que estão vendo
pelo vídeo é ruim ver essa claridade. Então eu vou colocar aqui um filtro na câmera e vou mostrar para vocês aqui soldando com o ímã debaixo da peça para vocês verem o que acontece. Eu vou estar levando isso aqui ao extremo. Tem inversoras que ela pode ter um sopro magnético mais alto. São inversoras que são feitas aí com uma frequência muito alta, então a retificação dela é puríssima, puríssima. Então esses tipos de inversora, você pode estar soldando com ela e ela está fazendo aquela roda ali e a solda não vem. Ela fica só naquele ponto ali, levando a solda só para um canto. Então ela está causando um sopro magnético. O eletrodo ruim também pode causar um sopro do próprio eletrodo. Só que não vai ser um sopro magnético. Vai ser um sopro por contaminantes. É o caso também, quando você deixa os seus eletrodos aí muito expostos, pode pegar umidade no eletrodo e ele também pega sopro. Só que não é um sopro magnético. Entenderam? É um sopro de umidade. Então, a hora que é queimado ali, o gás vai expelir e vai jogar aquela solda sua fazendo ruim. Por isso que o certo é guardar o eletrodo o mais bem guardado possível. Tem pessoas que fazem ali a sua estufazinha e coloca sílica dentro. E ali fechou ela ali e pronto. Tem pessoas que fazem sua estufa a vácuo. Tem pessoas que fazem sua estufa aí com calor. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui fazendo uma estufazinha, nem que seja para a gente ligar naquele momento que vai usar os eletrodos. Aí liga ela ali um tempo. E depois aqueles eletrodos vai estar sequinho na hora de você soldar. Facilita bastante a solda. E tem eletrodos que é extremamente delicados, como é o caso do eletrodo de alumínio. Se a gente deixar ele lá aberto ou outros eletrodos aí, ele vai estar contaminando cada vez mais aí com umidade. Já o eletrodo 6010, o celulose, você já sabe que ele já é até bom que ele pega um pouquinho de umidade, que já vai até ajudar. Cada caso é um caso. Então eu vou colocar o ímã aqui para a gente soldar para vocês verem. Então o ímã está nesse ponto aqui, olha. Para vocês verem, olha. Olha aí. Ó. O ímã tá aí. Eu vou usar uma corrente de solda aqui de 60 amperes. Então era só para vocês verem aí. Não era para fazer solda grande, era só para vocês verem aí. Eu levei ao extremo, só para vocês verem. Então olha para vocês verem que o ímã tá aqui debaixo, né? Tá quente agora, não posso nem pegar nele. Então vocês perceberam que o barulho da solda é até diferente. Só que aqui está levado ao extremo. Vocês é difícil encontrar uma situação dessa. Mas vai encontrar situações parecidas. Onde vocês vão perceber que o barulho da soldagem mudou e que a solda está correndo todo o fluxo para um lado. Por mais que você tente virar o eletrodo puxando, olha para vocês verem que mesmo aqui, o ímã estava aqui, e mesmo aqui ela ficou puxando um pouco para lá. O fluxo da solda foi tudo empurrado para lá. Por mais que eu levante o eletrodo e tento trazer ele para esse lado. Por mais que eu esteja aqui com o eletrodo tentando trazer ele para esse lado, se vocês deitarem demais o eletrodo, esse sopro também aumenta. Ele vai estar sempre soprando para lá. Que é aquele caso que a gente vai, por exemplo, cortar, a gente deixa o eletrodo totalmente direto. E quanto mais o eletrodo correto para o corte, que eu já mostrei para vocês aqui, é que ele vai empurrar esse material para baixo. Mas no caso que a gente quer é soldar, esse sopro vai atrapalhar. Ele vai estar fazendo as gotículas de solda espalhando para um lado e para o outro. Não vai deixar formar a poça de fusão correta para a gente vir enchendo ela. E dependendo da posição de solda que a gente estiver soldando, ela vai estar empurrando essa solda toda para um lado. Então, para evitar isso aí, ou a gente solda com a máquina AC, quando a gente percebeu que a peça tem esse problema, que ela foi magnetizada, ou a gente evita colocar o cabo de aterramento muito longe para a corrente vir atravessando essa peça toda e vir acontecer essa magnetização. Como ela é uma corrente contínua, ela vai terminar enfileirando toda a peça ali
todo o fluxo da peça no mesmo sentido, pode acontecer imantação. A gente evitar isso, ou a gente trocar o lado também de soldar com o direito ou com o esquerdo, com a polarização direta ou inversa, que é o caso que eu mostrei para vocês. A gente termina colocando o positivo no eletrodo, ou então o negativo, de acordo com o tipo de solda. Pode evitar ou reverter esse fluxo, se o fluxo estiver indo para lá, e a gente às vezes queria que esse fluxo voltasse. Ao inverter a polaridade, pode ajudar e pode desaparecer. E há casos que só aquecendo essa peça acima de 100 graus, para ela perder esse magnetismo e a gente começar a soldar. Então os soldadores que é mais experiente pode comentar aí abaixo do vídeo, falar sobre esse assunto, o que foi que ajudou vocês também a resolver. Os métodos mais simples que eu estou dizendo para vocês é esse: aquecer a peça. Eu não estou dizendo de pecinha simples assim não, gente. Isso aqui é só uma chapa que eu usei. Eu estou falando para vocês de peça grossa. Por exemplo, aí às vezes você abre um rasgo em uma peça dessa aqui, olha, ou em um cano de tubulação, ou qualquer coisa você vai soldar, você abre um rasgo e de repente você percebe esse problema aí. Quanto mais você solda, você percebe que a solda foi toda para um lado, é preciso você estar abrindo esse chanfre de novo, limpando e tentando soldar, e aquela trabalheira. E depois de um tempo, você percebe que aquilo vai diminuindo, porque a peça foi aquecendo. Já essas peças finas, pode acontecer mais a vaporização. De quem não tem experiência, bota o eletrodo ali, a corrente lá nas alturas, e vem ponteando e a solda evapora. Até mesmo uma peça grossa, se a gente colocar o eletrodo, corrente muito alta, para aquele eletrodo muito fino, pode acontecer a vaporização. E também as inversoras, quando elas não são muito boas, acontece a vaporização. Eu já vi muitas inversoras comuns, aí às vezes você está soldando e aquela solda está correndo para lá como se fosse uma água. Depois que você bate na peça, só tem borra. Aconteceu muito sopro na máquina. Eu estou soldando aqui, só mostrei essa demonstração com uma boxer, ela não tem esse problema. Mas qualquer inversora ou retificadora, vocês podem deparar com esse problema aí de sopro magnético. Tanto essa peça ela ficou exposta à imantação, ou às vezes na forja, quando fez aquela peça, ela imantou natural aí. Eu vou pegar uma peça ali, um aço ali, só para vocês verem o tanto que esse aço imantou. É um aço normal. Olha para vocês verem aí esse tipo de aço, olha. Olha o tanto que ele imantou aí. Entendeu? Isso foi natural. No fazer ele lá, ele terminou imantando. Esse aço não é aço imantado, mas ele imantou. Ó, olha para vocês verem aí, olha. O eletrodo está grudado aí, eu estou segurando o eletrodo aqui, ó. Num ferro comum esse eletrodo não fica, vocês sabem que ele não fica, olha. Olha aí. Agora imagine você vai soldar uma peça dessa, você abre um rasgo numa peça dessa e você vai soldar ela. E aí você vai perceber o problema que você está encontrando. E você às vezes que não tem experiência, fala, o que aconteceu isso aí? Agora depois que ela aquecer aqui e chegar a um certo ponto, aí vai conseguir soldar mais tranquilo. Uma peça dessa aqui até pra gente usinar, para vocês verem aí como fica, olha. É ruim. Entenderam? Bem, pessoal, então espero que a gente tenha explicado um pouco sobre esse assunto, ou a gente abrir uma discussão sobre esse assunto para a gente falar um pouco mais sobre ele e como está evitando. Então quem tem mais experiência nessa área aí pode deixar os comentários aí pra gente. E muito obrigado a vocês e até a próxima.